Esta conferência será gravada agora. Comecei a gravar a nossa conferência, 10 minutos, 20 participantes, mas eu estou vendo que alguns estão com o nome duplicado, provavelmente estão usando o computador para uma coisa e o celular para outra, né? Ou para ouvir o áudio, ou para qualquer coisa assim do tipo. Como que foi o estudo de cardio? O Edilane já tinha uma pergunta, o Rafael já tinha uma pergunta. Quem mais aí estava com perguntas? Ninguém? A Hanna até saiu. O que eu vou, Hanna? Vamos por ordem alfabética aqui. Edilane, você quer mandar qual que era a sua pergunta? Rafael mandou se já podia começar. Lógico que pode. Vai lá, Edilane. Você quer colocar aí no chat ou você pode falar no áudio aí e a gente vai falando. Tá com tu, Edilane. Depois passou para o Rafael, que já tinha mandado. Era para saber o que errei no caso clínico. Tá, o seu é do caso clínico e está sem áudio. Ok, então vou colocar lá no caso clínico daqui a pouco. Rafael, você está com áudio então, já que a Edilane está sem áudio, sem como colocar? Rafael? Vixe, kkk, quer falar não? Tá. Enquanto o Rafael está pedindo para perar ali um pouco, Edilane, se você quiser escrever aí, às vezes no chat, o que você estava com dúvida. Alguém quer adiantar alguma pergunta? Adiantar não, né? Já fazer de uma vez? Quantos de vocês que leram o capítulo de patologia cardiovascular? E aí, Diego, posso falar agora? Pode falar. Então, a minha pergunta era sobre o conteúdo que eu vi lá na parte que falava das doenças cardiovasculares sobre angina pectoris, se eu não me engano. Pectoris, lá. E aí eu vi que tem uma pequena diferença entre elas, de uma para outra e tal, mas eu não consegui compreender se uma evolui para outra. Se tem como, tipo, de uma passar para ser outra. Mas você falou angina pectoris e qual que é a outra que você está com confusão? Calma aí. De angina para angina pectoris? Não, eu li que a angina pectoris lá nos slides, elas podem se apresentar de 3 maneiras diferentes. Aí eu queria saber se tem como uma, tipo, a primeira se modificar para a segunda ou para a terceira. Sim, a gente espera que possa surgir nesse trio, tá? Isso assim, quando o cara tem tempo, né? Às vezes ele não tem nem esse tempo, às vezes vai aqui. Angina pectoris, né? Dor no peito é caracterizada por ataques paroxísticos. Vocês jogaram aí no Google para ver o que é paroxístico? Eu sei que eu joguei não. Explica aí o que é esse negócio aí que eu também entendi não. Beleza, vamos jogar aqui no Google paroxísticos. Deixa eu jogar aqui. A palavra paroxísticos. Distúrbios paroxísticos, doutor. Ah, não apareceu nem adicionar, tá aqui, ó. Vamos ver o que aparece para gente de paroxístico. Tipo de convulsão ou espasmo agudo. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando eu estou procurando um significado de uma palavra e de cara coloca assim, relativo ao paroxismo. A gente está procurando o que é paroxístico, aí fala relativo ao paroxismo. Ainda bem, né, que não é relativo a uma batata, a um isopor, a um abacaxi, né?
Assim, eu acho uma boa perda de tempo nessa palavra. Tá? Paroxístico está relacionado ao paroxismo, né? Que é uma convulsão ou espasmo agudo. Né? Um momento intenso de uma dor ou de um ataque. Então, assim, a primeira definição, né, parecendo com convulsão, não nos atende, e o que mais nos atende é a questão de uma dor intensa. Em alguns livros você vai poder encontrar ele, Rafael, como uma definição assim, algo do nada, sabe? Tá assim, o cara tá de boa e de repente começa sem nenhuma causa aparente. Não, ele não tá ali naquele home office e a mulher que jogou o rolo de macarrão o áudio aberto, eu também bloquear o. Não vi quem estava aberto, mas já bloqueei o áudio aí de alguém. Fala, Rafael. E agora vocês conseguem ouvir melhor eu? Parou de ficar bugado o áudio? Então, o que aconteceu que ficou bugado é que alguém abriu o áudio. O que acontece? Se vocês abrirem o áudio de vocês e vocês estiverem com fone de ouvido, não tem nenhum problema. Agora, se vocês abrirem o áudio e ele estiver saindo numa TV ou no próprio notebook, às vezes vocês estão com o monitor aí ligado numa TV, e o áudio estiver alto, a saída de áudio manda áudio de novo, porque aí ao mesmo tempo que o áudio está saindo, está sendo captado pelo microfone de vocês. Então, assim, vocês conseguem deixar o microfone aberto tranquilamente se tiver fone de ouvido, senão vocês têm que manter o fone fechado e só abrir na hora de falar. Beleza? Então, olha só de novo, quando a gente vai no paroxístico, a gente tem uma sequência de informações como convulsão ou como agudo, mas o que serve para a gente, né, o que nos cabe agora para cardio, é uma intensidade de dor. Ela é intensa e coloca assim de um ataque por causa da velocidade. É muito rápido o que acontece, tá? Tanto que, olha só, decorrentes de um desconforto torácico, não é porque o cara está em home office e toma lá uma panela de pressão jogada pela esposa, mas está tranquilo e começa essa dor torácica, tá? Pode ser curta, ali 1 segundo, ou longa, tá? E o importante é que não causar necrose. Sim. Essa descrição ela fica parecida com a descrição do infarto. Então, a angina pectoris, normalmente, ela é decorrente do infarto. Quando coloca aqui assim, ó, que não chega a causar a necrose, é que o paciente sentiu a dor, vai ao médico, e quando faz o cardiograma, quando faz a bioquímica cardíaca, não mostra ali que não mostra marcadores de lesão cardíaca, ou seja, não mostra lesão do infarto. Mas a maioria dos pacientes que apresentam angina pectoris, quando chegam no hospital, já começou o infarto. Entende, Ana? Então, assim, começou os primeiros sinais de estresse celular. A célula está mandando sinal que alguma coisa está errada. Está começando a faltar oxigenação, está começando a faltar nutrientes. Alguma coisa ali está. Perfusão começou a ter problemas. Mais para o finalzinho, vocês vão ver que eu vou mostrar algumas figuras que são até que caem muito em concurso, que caem muito em prova do ENAD e tal, porque é bem batidona, que a gente tem um período de salvamento. Às vezes o cara está ali, alguma coisa restringiu o fluxo sanguíneo, aí ele começa com a dor. Aí o próprio fluxo foi restaurado, às vezes aquele negócio desfez e restaurou o fluxo sanguíneo. Quando chega no médico e faz os exames,
o período que teve a redução do fluxo foi suficiente para dar dor, mas não foi suficiente para causar um infarto permanente. Consegui explicar para vocês a diferença? Sim. Consegui entender aqui, professor. Beleza. Érica, você escreveu aí que tá o desespero. Não estou entendendo nada que o professor fala. Ainda está picotando ainda? Beleza. Sugestão. Reinicie a internet ou dá uma olhada, principalmente se vocês têm o Windows 10. Eu já falei outras vezes, eu odeio o Windows 10, mas às vezes aparece aqui alguma atualização. Tá? Às vezes ele está fazendo ali em segundo plano, alguma atualização. Tá? Ah, você está no celular, né? Então no celular ainda tem fecha aí o Tinder, fecha aí limpa a memória, que às vezes é por causa do sinal. Normalmente é por memória RAM, tá? Lucas, fecha o seu também, tá? Dá uma olhada aí. A Érica colocou, entendeu nada de novo. Deixa eu escrever aqui para ela. Ainda na angina, né? Aí a gente tem 3 padrões. E aí, assim, essa que tá de primeira aqui, gente, é a nossa mais importante, tá? Ô, professor, Sim. não cortando aí seu assunto, mas aí depois que você terminar isso aí, tem como você me explicar um exercício que eu andei acessando lá? Aí fala sobre a esteonose. Aí eu não entendi aquela pergunta lá da número 2, daquela atividade, aí, que tem até uma imagem. Depois você tem como explicar ela para nós? Sim, senhora. Eu vou terminar esse daqui, aí eu mostro as figuras do infarto, aí já vou lá para as atividades. Tá, beleza. Obrigada. Então, olha só, na hora que vocês estiverem estudando ou já fazendo a cola aí para as provas de vocês, essa primeiro, angina estável atípica, é a mais importante para a gente, tá? Angina variante de Prismetal ou angina estável, então aí, só para a gente fazer uma comparação entre os padrões, tá? Mas o que a gente vê mais comum na população é realmente essa angina típica, que basicamente está relacionada com a redução ali da perfusão coronariana, que provavelmente vai estar ligada com o pedido da Patrícia aí da questão 2. A gente já vai lá para lá, né, nas atividades, mas basicamente são por estenoses, tá? Está relacionado com a demanda do miocárdio, se está perdendo perfusão e o miocárdio ainda precisa de nutrientes, aí começa a ter a dor, porque começa a enfraquecer, começa a lesionar as células do miocárdio. Pode ser desencadeada por esforço físico, excitação emocional ou qualquer outra causa de sobrecarga cardíaca. O que é legal aqui, assim, nessa parte de pode ser desencadeada pelo esforço físico, é que muitos homens têm um infarto num período específico, no período da manhã. Tá? A quantidade de homens que infartam no período da manhã é maior do que os outros períodos. Vocês querem chutar o porquê ou conseguem imaginar algum motivo? Porque o homem só funciona de manhã, professor. Patrícia, o funcionar que a Ana está falando não é esse que você pensou, Patrícia. Mas eu não pensei nada disso. A maioria dos homens aí acabam infartando nesse horário da manhã por causa, assim, acabou de acordar e como a Ana mesmo falou, né, já parou, começa a ter algum funcionamento neuronal, começa a funcionar alguma coisa,
Aí o cara, assim que acordou, cisma de ir lá fazer uma caminhada, ou de ir lá fazer uma corrida. Aí o infeliz acabou de acordar, não tem paciência e não faz um aquecimento, não começa devagar e vai lá, tenta correr. Aí o músculo cardíaco, como algum outro músculo não foi ali preparado, e já faz esse esforço de uma vez. E aí é por isso essas caminhadas, essas tentativas de corridas matinais, que costuma levar o cara a bater as botas pela manhã. Principalmente, se igual a Patrícia estava pensando, né, se ele tenta funcionar da maneira que a Patrícia falou, de manhã, né? Aí já fez um esforço físico, aí já tenta lá de novo, já era. Se ele está relacionado à academia, Edilane, olha, quando vai na academia, eu não tenho nenhuma estatística para você, assim, taxa de homens infartados durante a academia. Mas pelo menos quando o cara vai na academia, ele até faz uma esteira, faz alguma orientação, mas eu não tenho essa distinção se é na academia ou na rua. Eu tenho o dado, né, que consta até no livro, que a maioria vai ter o infarto de manhã por causa desse costume, né, de acabou de acordar, vai lá e fazer a caminhada sem ter se preparado. Claro, eu estou falando de pessoas que já têm o histórico, tá? Que já têm algum problema, já está com a bomba relógio já lá pronta para estourar. Osmir, não estou conseguindo ouvir a fala do professor. Diego, já desliguei o telefone, liguei de novo e não estou conseguindo. Fecha aplicativo e se infelizmente continuar desse jeito, você tenta ver da gravação. A Ana mandou parar com o meu toque aqui da caneta, que está batendo. O que mais? Como a angina estável e típica é a mais importante para a gente, eu não vou seguir. Núbia, fala. Também é áudio, Núbia? Conteúdo mesmo? Ok. Formula, então, uma pergunta aí enquanto eu sigo essa parte aqui. Pessoal, olha só. Cutuca o povo aí nos grupos de WhatsApp, fala para quem está só logado para correr rapidinho aí para mim poder mostrar para vocês essas figurinhas aqui, tá? Olha só. Esses gráficos, eles concentram todo o conteúdo em questão de infarto, tá? Quando a gente pega, quando vocês começaram a ver angina pectoris, quando vê trombose, quando vê estenose, tudo está desencadeando, tudo está levando uma diminuição do fluxo de sangue. E tudo que estiver levando a diminuição do fluxo de sangue vai acabar causando em algum momento o infarto, tá? E aí o que esses dois gráficos mostram para gente? No gráfico A, ele está mostrando a concentração de lactato pelo tempo. E aí, assim, olha o que está acontecendo com essa curva. Quando tem o início da lesão cardíaca, tentem perceber nesse gráfico onde está marcando a lesão cardíaca. Qual que é o período que está levando a lesão cardíaca. E o que está acontecendo entre o padrão de ATP e lactato? Para o eixo X e Y. Lembrem-se, sempre vejam pelo eixo X e pelo eixo Y. Tá? No eixo X a gente tem os minutos, o tempo passando, no eixo Y a concentração de ATP e lactato. Quando começa o tempo zero, a gente tem uma alta concentração de ATP e uma baixíssima concentração de lactato. À medida que o tempo passa,
nós temos o aumento do lactato ao longo do tempo e a diminuição do ATP ao longo do tempo. E o início da lesão reversível está aqui até assim os 20 minutos, 30 minutos, tá? Gente, por que se eu comecei a ter uma redução do fluxo sanguíneo, por que eu tenho lactato aumentando e ATP diminuindo? Essa figura aí cai em prova, tá? Não só cai na nossa prova, mas sempre tem caído em prova, mesmo que repetidamente tem caído em prova de concurso. Alguém me explica aí por que ao longo do tempo que eu tive restrição do fluxo sanguíneo está aumentando lactato e diminuindo ATP? Professor, eu penso assim, o lactato eu vou falar que eu não sei, mas como o ATP é energia, como o coração ele está aumentando o ritmo, ele está trabalhando descompassadamente, não dá tempo dele gerar energia. O que mais, gente? Completem o da Ana aí, ou façam uma observação diferente da Ana. O que mais que vocês têm para me dizer? Olha só, está reduzindo o fluxo sanguíneo. Aí a Ana falou sobre a capacidade, como que isso impacta na capacidade de gerar energia. O que é o ATP e o que é o lactato? O lactato é produto de quê? Pessoal da Nutri, fala para mim a glicólise aeróbica e a glicose anaeróbica. Se eu perguntar um pouco da bio, eles vão falar que a bioquímica eles não lembram mais. Química! Olha só. Tá tendo a queda de ATP, porque como o nosso quadro, como a nossa descrição diz que está começando a diminuir o fluxo sanguíneo, está cortando o fluxo sanguíneo, então a nossa principal moeda de troca energética é o ATP, né? Adenosina trifosfato, e que nos é entregue pela glicose. Glicose existe na corrente sanguínea, mas os músculos não podem esperar a glicose vir da corrente sanguínea para poder fazer a quebra de glicose para poder ter ATP. Então, o músculo e o fígado têm glicose em reserva. O músculo cardíaco vai receber glicose da corrente sanguínea para repor, mas ele tem dentro do músculo uma reserva que ele usa de forma imediata. Glicólise, a quebra da glicose, a gente vê na presença de oxigênio. E aí, quando tem presença de oxigênio, a gente usa o oxigênio, faz a quebra, libera CO2 e água. Só que quando está faltando o oxigênio vindo da corrente sanguínea, porque está acabando a corrente sanguínea, o músculo tenta continuar o exercício, continuar a atividade física, continuar a sua função. Só que agora ele não tem mais o oxigênio, mas ele tem que quebrar a glicose. Só que quando o músculo quebra a glicose sem oxigênio, ele quebra a glicose no ambiente anaeróbico. E aí o produto da glicose anaeróbica é o lactato, o ácido lático. Então, nós temos ácido lático sendo produzido quando tem quebra de glicose sem oxigênio. E esse lactato, esse ácido lático, vai lesionar as células. Qual de vossas senhorias já tiveram cãibras? O Rafael já falou que teve cãibra. A Edilane falou que o áudio picou e o pessoal está falando. Nós já conversamos ali
na aula que a cãibra que a Laura está colocando aí, ó, que tem muita à noite, principalmente quando está dormindo. Lembrem que a gente já falou em sala de aula que quem tem cãibra à noite é falta de levar banana à noite, de comer banana à noite. É falta de banana noturna, tá, Laura? Quando aí é principalmente dormindo, porque é falta de potássio. E banana é cheia de potássio. Então, quem está com cãibra à noite cai na banana, tá? Porque aí resolve o problema. Mas, fora a falta de banana noturna, que alguns de vocês descreveram aí, que o problema de vocês é a falta de banana noturna por causa do potássio, a segunda forma é pela atividade física, né? Para vocês aí, subiu a escada ali, subiu 2 lances de escada, fala boa noite, professor, falta o ar, e aí já começa com a cãibra. Quem já não teve cãibra ali na hora de dar uma corrida ou de tentar nadar um pouquinho, essa cãibra que a gente tem em atividade física é porque a demanda de oxigênio está maior do que a nossa capacidade, a gente não está treinado o suficiente, mas o músculo está respondendo ao exercício, porque ele não tem escolha, você está lá correndo, está lá fazendo atividade física, falta oxigênio e ele resolve por ele mesmo, começa a quebrar sem oxigênio, começa a produzir lactato. E aí a cãibra, o que a gente sente, normalmente a cãibra por atividade física é decorrente do ácido lático sendo produzido, tá? A Luana ali baixou o volume. Depois me falem aí quantos de vocês aí que estão com os pais aí assistindo a aula, porque na minha aula de quinta-feira, metade da turma, os pais estavam assistindo a aula. E eu só descobri isso no final da aula, nos últimos 5 minutos. Não é? Beleza. Então, Laura, Ana e companhia, entenderam aí o porquê do lactato? A gente cai, a célula ainda está produzindo energia, o músculo ainda está fazendo atividade física. A Laura falou, mas ainda não entendi a relação do lactato versus o ATP. Vai cair no ATP? Sim. Deixa eu só colocar o meu ponto de vista para ver se está correto. As células continuam produzindo ATP, mas de uma forma ineficiente para o coração. Então, o músculo cardíaco vai queimar o ATP dele, que é onde vai causar o infarto, é isso? Na verdade, só um item aí que eu preciso que você troque. Em vez de ATP, você fala glicose. Porque olha só, da onde que está vindo o ATP? Da glicose. Da glicose, então, tá certo. Beleza? Da glicose, né? Da glicose. Aí, Laura, e pegando a frase da Ana aí. Como cortou o suprimento sanguíneo, eu não estou recebendo glicose nem oxigênio. Aí o ATP está caindo. A glicose que está dentro do músculo vai ser quebrada. Eu vou até ter algum ATP, mas a quantidade de ATP que vem da glicólise anaeróbica é muito menor do que a glicose aeróbica. Eu produzo uma quantidade bem menor de ATP. E aí o que acontece? O ATP produzido cai muito rápido, porque eu não estou recebendo oxigênio e nem a glicose sanguínea. Sem oxigênio, sem a glicose sanguínea, eu não estou repondo para poder ter a reserva de glicose que está sendo utilizada. E sem oxigênio, eu começo a produzir muito lactato. Então, quando a gente tem lactato, quando a gente tem essa curva, essa relação de lactato aumentando e ATP caindo, está me dizendo que, além de eu não estar tendo uma reposição de glicose, eu estou sem oxigênio. Tá? Na verdade, o aumento do lactato me diz mais claramente, me diz com mais segurança que eu estou sem oxigênio. Porque eu não está fazendo a glicólise aeróbica. Porque eu só tenho lactato se eu tiver glicose anaeróbica. Então, a lactato aumentou, significa que o tecido sofreu ou está sofrendo por falta de oxigênio.
Beleza? A Edilane perguntou aí se essa alteração de ATP e acúmulo de lactato tem necrose determinada zona. Sim, quando vai tendo o acúmulo de lactato, é um ácido láctico. Você vai ter lesão, sim. E aí a extensão... não que você vai ter uma necrose exclusiva pela presença do lactato, mas o lactato vai ser mais um agente, né? Porque ele é um agente irritante que causa fragilidade da membrana, que aí você tem outros detritos, você tem radical livre por causa da falta de oxigênio. Então, assim, não é que é uma necrose exclusiva pelo lactato, mas ele vai dar um bom pontapé aí para ter necrose, sim. Tá? Ana, entendeu aí por que eu troquei a palavra de ATP por glicose? Sim, Pro. Beleza. Então, gente, pode e também não pode ter necrose. Sim, Edilane, porque aí o que diferencia poder ter ou não poder ter é o nosso gráfico B, tá? Então, assim, no gráfico A, o motivo de ter lactato, a existência dessa relação é principalmente pela falta de oxigênio que está sendo desencadeada provavelmente pela falta de sangue chegando ali, né? Claro que você pode também ter falta de oxigênio estrangulando, sufocando alguém, né? Aí, beleza. Então, um dos primeiros marcadores que a gente pode ver nos exames, no exame sorológico, no sangue, é o aumento de lactato, tá? Esse lactato começa a cair na corrente sanguínea e a gente consegue dosar ele. E aí vocês já fizeram isso no APS anterior. Lá nos marcadores cardíacos, vocês entregaram lá que o lactato, aumento de lactato, é marcador de lesão cardíaca. Então, do lado esquerdo, está o primeiro marcador de lesão cardíaca. Aumento de lactato, diminuição de ATP. Já no lado B, está um divisor que segue o que a Edilane perguntou ali, né? Se pode e também não pode ter necrose. Do lado esquerdo ainda, a gente vê ali uma barra de tempo, né? E do lado direito, em vez de estar em minutos, está em horas. Do lado direito está mostrando fração do miocárdio em risco, no eixo Y, né? 20, 40, 60, 80 e 100% do miocárdio. E no tempo a gente tem de 0 hora para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6 e por aí vai. O Osmir pode dizer para a gente, como o nosso caso clínico particular, que quando ele estava lá infartado, o médico mandou fazer coleta de sangue dele, ou de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, para descobrir como que estava o gráfico dele, letra A, e qual que era a chance do gráfico dele, letra B. Porque, olha só, começou o infarto, tem uma reserva de glicose, tem uma reserva ali e tem um tempo que o miocárdio aguenta. Gente, vocês vão ver no livro que esse tempo é em torno de 20 a 30 minutos. O paciente começou a ter angina, que o Rafael estava perguntando lá no começo. Foi para o hospital, identificou que começou o infarto. Se fizer intervenção farmacológica, para promover a quebra do coágulo, para promover a vasodilatação, ou foi lá para a cirurgia para poder pôr estente cardíaco, ir lá com aramezinho lá dentro da coronária, igual lá, mais da metade dos episódios de House, os caras vão fazendo o exame lá, olhando o coração, e restaura o fluxo sanguíneo. Se conseguiu fazer isso, em média, até os 30 minutos, alguns livros vão dizer 20 minutos, tá? Para mim, tanto faz vocês colocarem 20 ou 30 minutos, beleza? Mas a primeira meia hora é fundamental. Se conseguir atender o paciente nos primeiros 20 minutos, nos primeiros 30 minutos, nós estamos no que é chamado de fase reversível. O cara começou a infartar, o cara estava tendo infarto, mas restaurou a corrente sanguínea
e o cardiomiócito, o miocárdio, foi salvo. O paciente não teve a necrose, ele não perdeu o tecido cardíaco. Alguém ia perguntar? Não? Pode dar sequência então? Beleza. E aí, vocês vão ver que tem a primeira linha que está lá no topo de 100, está bem aqui a divisão entre uma fase reversível e uma fase irreversível, né? A gente tem esse pontilhado. A partir de 20 minutos, a partir de 30 minutos, aí já não tem mais jeito. Aí o que eu começo é contar o quanto que o paciente perdeu de miocárdio. E aí, daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que o médico, através dos nossos exames laboratoriais, como ele pode inferir, como que ele pode ter uma ideia do quanto que o paciente perdeu de músculo cardíaco, tá? Mas é bem simples essa curva. Até meia hora, resolvi o problema do paciente, resolvi o fluxo sanguíneo, tá salvo o miocárdio. Não consegui resolver, começo a ter perda de tecido, e aí, à medida que o tempo vai passando, só vai caindo a quantidade de miocárdio preservado, tá? A Valdenira, um senhor daqui de Espigão começou a ter infarto quando estava na fazenda, tomou aspirina com Coca-Cola para dar tempo de chegar no hospital. Ok. Quem foi o espírito iluminado que mandou ele tomar aspirina? Foi o pessoal lá mesmo? Foi um atendimento? Você sabe nos dizer quem que mandou? Quem que foi o espírito iluminado? A Coca-Cola não adiantou nada não, mas o... ele mesmo é médico. Não, beleza. A Coca-Cola provavelmente foi para acelerar o processo, assim. Então, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Se bem que até que ele fez alguma coisa para poder ajudar. Alguém lembra aí de farmacologia por que ele escolheu tomar ácido acetil salicílico para dar tempo de chegar no hospital? Isso, afina no sangue, né? Só que aí a gente vai colocar em termos técnicos, né? O ácido acetil salicílico, uma dos efeitos adversos, que no caso o médico aí usou o efeito adverso para tratamento, é que o ácido acetil salicílico diminui cascata de coagulação. Então, assim, o afina o sangue aí, na verdade, ele diminui a ação das cascatas de coagulação. Quando o cara começou a infartar, a gente viu desde lá a patologia que infarto gera coagulação, tá? Então, sim, né, afinou o sangue, a gente vai trocar para inibe a cascata de coagulação. E aí, como a Laura colocou, né, já que eu estou impedindo que coagule, eu estou facilitando, sim, a perfusão cardíaca. Ok? Alguém quer fazer mais alguma observação? Tranquilo? Então, assim, com uma hora, a gente vai fazendo, né, aquela curvinha aqui, com uma hora ele já perdeu ali uns 20% do miocárdio, com 2 horas já perdeu 40% do miocárdio. Por quê? Com uma hora de 100% de sobrevivência, cai para 80%, cai para 60%, para 40%. E aí, tá, não se preocupem. Antes de chegar a 20%, muitas vezes o cara já morreu há muito tempo, tá? E, gente, prestem atenção na correlação das curvas. Depois de meia hora, eu começo a ter uma queda do miocárdio preservado e eu começo a ter o aumento do miocárdio que está sendo perdido, tá? E aí, olha só, miocárdio isquêmico que pode ser salvo por uma intervenção realizada a tempo. Qual que é a intervenção realizada a tempo? Antes de passar para a fase reversível. Se eu cheguei aqui em 80%, eu só salvo esse 80%. Se eu cheguei aqui em 60%, eu só salvo esse 60%. Cheguei aqui em 40%, provavelmente o paciente já morreu. Né? Já era aqui nesse aspecto. Beleza? Mas, teoricamente, à medida que as horas vão passando, só vou perdendo mais e mais
de miocárdio. Ok? Pode dar sequência? Esse gráfico sacaneia um pouco, né? Se Oi? a pessoa já... Tô falando assim, esse gráfico sacaneia um pouco, né? Porque se a pessoa já morreu depois dos 40 lá, por que que continuou com a setinha até lá em... Ah, sim, né? Primeiro, você está certo, né? Assim, eu concordo contigo. Primeiro, a gente tem essa situação assim, né? De passar o teórico para a gente, né? Eu acho que comentei com vocês, assim, quando eu estava, no mesmo período que vocês, quando eu estava na sala de aula, minha professora falou, paciente com 100 de TGO, 120 TGP já morreu. Aí chega, né, no João 23, hospital de referência, que cada buraco de cidadezinha que não tem nada, manda o paciente para lá. Aí o bobo aqui, né, fala pro biomédico chefe, eu acho que o equipamento está descontrolado, está descalibrado. Aí toma aquele esporro, né, porque, tipo assim, você acha que eu não sei o que... mas por quê? Não, porque tá 300 TGO, TGP. Aí quando você vai lá visitar o paciente está de boa. Então, assim, tem essas coisas que fogem da normalidade, né? E, às vezes, o paciente chegou num grau de destruição. No Brasil, eu não sei onde que tem, mas as séries americanas, principalmente o House, mostra aquele equipamento que chama o bypass, né? Que é o coração do paciente já ferrou todo, não tem mais nada, e coloca o paciente na máquina. Aí a máquina vai rodando o sangue dele para ver se acha se dá tempo de achar um coração transplantado, tá? Aí, sim. Quando o senhor fala que já teve uma perca do miocárdio, o senhor fala em questão de que já, igual a menina falou, que já teve necrose? Isso, tá? Já era. Tem como acontecer essa necrose antes dos 40? E reverter o que necrosou, não. Você tem como impedir chegar lá. Como que eu consigo impedir? Necrosou já era, morreu, transplante. Isso. Se eu conseguir impedir antes de meia hora, teoricamente eu não perdi miocárdio nenhum. Passou de meia hora, igual o médico lá que a Valdenina falou. Ele tomou para poder fazer o quê? Aumentar esse tempo aqui. A chance, meia hora é se ele não tivesse feito nada. Como ele tomou aspirina, aí ele ganhou alguns minutos até chegar lá. Mas vamos supor que ele não tomou aspirina. O paciente que não tomou nada. Com uma hora, normalmente, ele já perdeu 20% do miocárdio. Se eu intervir aqui com uma hora, o 20% já era, acabou. O paciente vai passar o resto da vida dele sofrendo de alguma arritmia, de alguma consequência. Mas quando eu intervi, quando eu usei medicamento, quando eu fui lá fazer a cirurgia, quando eu voltei o sangue circular, eu preservei os 80%. Tá? Então é nesse sentido. O limite do que é reversível e irreversível é o período que 30 minutos, fiz alguma coisa, beleza, salvei todo mundo, salvei o coração todo. Passou de 30 minutos, eu não consigo salvar tudo. Eu só vou salvando pedaço. Salvei 95%, salvei 90%, salvei 80%. Ok? Entendi, obrigada. Beleza? E aí, aqui tudo é uma história, tá? Essa sequência de 3 gráficos aqui é uma história contada do infarto. Esses 3 slides contam a história do paciente começando o infarto, sendo atendido e fazendo os exames. Aqui é o que pode acontecer com ele clinicamente. Aqui é o primeiro sinal. E aí a gente tem. Quando a gente viu vascular e quando a gente falou dos outros itens, a gente viu que a oclusão é o principal motivo dos infartos. E aí, olha só, de novo, a questão do tempo. Tá? Aqui, o que a gente tem? Função cardíaca em verde, viabilidade cardíaca em vermelho. Marcando o quê? O sangue está passando,
aí de repente tampou, ocluiu, impediu a passagem de sangue. O que acontece com a célula cardíaca? O que acontece com o miocárdio? Gente, primeiro, diferença entre função e viabilidade. Função significa que o miocárdio está vivo, mas está sem funcionar. Faltou nutriente para ele, ele parou de funcionar. Viabilidade. Ele não está funcionando, mas ele está vivo. E aí, olha o que é que esse gráfico do lado esquerdo aqui, o A nessa parte, e oclusão permanente, está mostrando para a gente. Quando tem uma oclusão permanente, a função celular vai caindo até a zero, com 1 minuto, 2 minutos. Por quê? Por que o músculo consegue funcionar ali durante 1 minuto, 2 minutos? Porque ele está tendo a reserva de glicose dele. Enquanto ele tem uma reserva, ele funciona. Como não está chegando mais sangue, para de funcionar. Mas ele está vivo. Aí passa ali 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Olha só. A viabilidade continua. E aí, quando chega aqui ó, nos 20 minutos, o que vai acontecendo com a viabilidade? A viabilidade vai caindo. Então, neste período aqui de fase reversível, nesse slide está considerando 20 minutos. Parou de chegar sangue no coração, no músculo cardíaco. Meu músculo cardíaco, por causa que ele tem reserva, ele funciona mais um pouquinho, depois para de funcionar. Mas ainda está vivo. Fica vivo por mais uns 20 minutos. Não voltou sangue. É nessa partinha que começa o aumento do lactato? Depois desses 2 minutos de função. Exatamente. Sozinho, exatamente. Tá? Começou no tempo zero, até 2 minutos. E aí, à medida que vai acabando a glicose, o lactato só vai aumentando, ok? Porque também não é só o miocárdio, né? A gente tem outras células ali, a gente tem os fibroblastos, a gente tem outras células no tecido cardíaco que também vão sofrer com a falta de sangue, que também falta de glicose, falta de ATP, falta de oxigênio. E aí também vai aumentar o lactato, tá? Mas sim, é nesse momento. E aí, essa fase aqui reversível tá aqui nessa primeira parte aqui, tá? Até esses 20 minutos. Até os primeiros 20 minutos, eu não tenho célula, vou perdendo a função da célula, mas ela ainda está viva. A partir dos 20 minutos, eu estou sem função celular, só que agora a minha perda de função celular também está acontecendo por causa da morte do miocárdio. E aí eu preciso de um ok de vocês para esses três, esse gráfico da esquerda, esse gráfico da direita e esse gráfico da esquerda. Eu preciso que vocês me falem se querem que eu fale alguma outra coisa, por causa que esse gráfico aqui de oclusão temporária, como vocês podem ver, é um pouquinho mais complexo, mas eu preciso que vocês tenham entendido o A, o B e esse daqui. Repetir viabilidade e função. Beleza. A célula está viva, viabilidade. A célula está funcionando, função. Cortou oxigênio, cortou sangue, a célula funciona um pouquinho só porque ela tem reserva de glicose. Acabou a reserva de glicose, acabou a reserva de oxigênio, despenca a sua capacidade de funcionar. Mas ela ainda consegue ficar viva, ela ainda está viável. Passou os 20 minutos, nem viabilidade ela consegue ter mais. Ela não consegue mais se manter e começa a ter a necrose, começa a ter a perda. Então, função, a célula ainda está viva, mas sem conseguir executar suas atividades.
Viabilidade significa, mesmo sem estar executando a sua função, sem estar executando a sua atividade, ela ainda se mantém viva. Beleza? Isabela, nossa youtuber. Beleza. Explica de novo, professor, esse gráfico da direita. Em questão Daqui de do... Não, esse dessa tela aí mesmo. Oclusão temporária. Não, esse eu vou falar agora. Ah, tá, beleza. Olha só. Acabou se entregando aí. Oclusão temporária com reperfusão. O que acontece? Quando a oclusão está permanente, no lado direito, lado esquerdo aqui, já era, né? Não fez nada, tampou e o cara vai perdendo miocárdio até morrer. A oclusão temporária com reperfusão está considerando assim, o paciente começou a faltar sangue, miocárdio começou a sofrer e o paciente foi levado para o hospital para ser atendido. E ele foi atendido depois de 20 minutos. Como a gente viu nos slides anteriores, depois de 20 minutos, depois de meia hora, já passou a fase reversível e a gente já está na fase reversível. Então, olha só, oclusão temporária com reperfusão. O paciente entupiu, começou no hospital, fizeram tratamento e o sangue voltou. Olha o que a gente tem. Da mesma forma que o gráfico da esquerda, cortou a quantidade de sangue, as células funcionaram um pouquinho e caiu, porque acabou a reserva. A célula se manteve estável. Aí, até os 20 minutos, a gente tinha células que não estavam funcionando, mas estavam vivas. Depois dos 20 minutos, a gente começou a perder célula cardíaca. Estava sem função porque estava sem oxigênio, mas foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. Quando chegou aqui, em quase 2 horas depois, vamos colocar aqui, 2 horas, ele devia ter aqui uns 50%, 55%, né? Se eu puxo aqui quase 2 horas, né? Ele devia estar aqui uns 55%, perdeu ali uns 45% do miocárdio nesse momento. Vocês podem ver que tem uma seta escrita assim, ó, restauração do fluxo. Nesse ponto aqui da seta, do gráfico, o sangue voltou. Só que na hora que o sangue voltou, o paciente perdeu mais um pouco de célula antes de estabilizar. Voltou o sangue, começou a voltar a função, porque ele começou a receber glicose, começou a conseguir ter oxigênio e tal. Só que quando voltou o sangue, o paciente ainda perdeu um pouquinho mais de células. E aí, em vez de ter voltado aqui de uma vez, nós temos uma pequena diferença entre onde deveria ter voltado tudo e para onde realmente voltou. Deixa eu colocar de uma outra forma. Se o meu sangue voltou neste ponto aqui, a célula está com oxigênio, a célula está com glicose. Não era para me ter perdido mais cardiomiócito por falta de oxigênio, por falta de glicose. Era para ter bonitinha aqui uma reta. Mas mesmo quando o sangue volta, eu ainda perco um pouquinho mais de célula. E essa diferença entre ter feito voltar o sangue e onde realmente começa a ter a perda para de perder miocárdio, eu tenho o que é chamado de injúria por reperfusão. E aí Elaine perguntou por quê, e a Alexia usou o vocabulário mineiro e falou uai.
Aí, Edilane, você perguntou por quê? Porque você já sabe que eu vou perguntar a vocês por que que isso acontece. E aí, nesse momento, eu quero que vocês me digam o que vocês acham que está acontecendo aqui, que está matando célula. Porque está escrito aqui, ó, injúria por reperfusão. Isso já é a resposta. Eu tenho uma perda justamente porque entrou sangue. Por que eu tenho essa perda sendo que eu joguei o sangue? Me respondam. Porque não deu certo e teve que jogar novamente? Não. O sangue chegou mesmo, tá? Aconteceu do sangue chegar mesmo. É justamente porque os reperfundiu, é justamente porque o sangue chegou lá que perdeu um pouquinho mais de célula. Professor, Sim. esse procedimento aí, no caso, é quando o elemento chega no hospital às pressas lá e eles tomam um choque lá no peito lá, esse é o procedimento inicial? Não, aí é só se ele tiver infartado, mas aí a gente não é esse o motivo não, tá? O elemento aí, o meliante, não é por causa desse não, tá? E aí, gente? Chutômetros. Para conseguir salvar boa parte. Aqui nós estamos perdendo, Edilene. Bom, gente, aproveita, finge que é a questão de prova valendo 0,25. Você não sabe o que é e você tem que escrever qualquer coisa para ver se eu estou usando. Lendo o gráfico aí, seria por injúria pela perfusão, aí ocorre essa algumas perda? células apópticas? Exato. Porque, olha só, aqui está perdendo célula. Passou de 20 minutos, eu começo a perder célula. E aí o que a Edilane e a Karen perguntou lá para trás, eu estou tendo necrose. Necrose está tendo um ambiente necrótico, cheio de radical livre, cheio de moléculas citotóxicas. Então já estou tendo um ambiente de lesão. Quando entra o sangue entra rico em oxigênio. E aí esse oxigênio que vai servir para salvar as células que estão vivas, mas o oxigênio é reativo. Ele vai encontrar essas moléculas decorrentes da necrose e o oxigênio vai reagir com essas células necrosadas, com esses restos celulares e vai oxidar, vai produzir mais radical livre. Então, na hora que o sangue chega, acaba tendo mais lesão porque o sangue encontrou um ambiente necrótico. Aí vê o sangue rico em oxigênio, encontrando um ambiente necrótico, tem produção de radical livre, e essa produção de radical livre vai causar lesão, até que o fluxo sanguíneo se normalize e leve esses metabólitos todos embora. Laura, a gente não espera que tenha células apoptóticas por causa que o estresse da produção de lactato, o estresse da falta de nutriente e o estresse da produção de metabólitos sem ter retirado, não dá tempo da célula desencadear a mecânica celular de apoptose, de ativar caspase, de ativar mitocôndria, de fazer o rearranjo do citoesqueleto para poder montar o corpo apoptótico, tá? A apoptose leva um pouco mais de tempo para ser organizada. Então, nesse caso, Laura, o que a gente vai ter predominando realmente é necrose, tá? Não estou dizendo que nunca vai ter célula apoptótica, né? As que estiverem mais afastadas podem acabar tendo apoptose, mas a princípio é por necrose. Gente, eu falei que esse gráfico era um pouco mais complicado e eu preciso que vocês entendam o motivo dessa injúria por perfusão. Sim. Esse tempo de injúria é um tempo fixo? Porque senão, dependendo do tipo de paciente, o tempo é muito grande, pode ser que haja danos maiores, não é? Ou não?
você está certíssimo. Ele não é fixo, né? E a gente não tem uma quantidade, porque aqui a gente está falando tudo em teoria, né? Teoria, sim, a gente está explicando o processo. Se o paciente está com muito sobrepeso, se ele tem perfil lipídico alto, é sedentário, aí a lesão vai ser muito mais intensa do que um outro paciente que não tinha um sobrepeso. Então, assim, o estado do paciente vai influenciar isso. E como você falou, está certíssimo, o tempo. Quanto maior é o tempo que ele ficou sem restaurar o fluxo sanguíneo, mais tecido necrosado ele tem. Então, na hora que tiver a reperfusão, ele vai ter uma lesão por reperfusão maior. Tá? Quanto maior o tecido necrosado, maior é o que se espera da lesão por a injúria por reperfusão. Edilane, a injúria é certeira, tá? Ela não é vai ter. O paciente passou do período de salvamento, ele vai ter a lesão por reperfusão, tá? Injúria por reperfusão. A extensão que isso aconteceu, a gente vai saber através dos marcadores bioquímicos, tá? Beleza? Professor. Sim. Nesse caso, tipo, eu fiquei na dúvida nessa questão. Se o sangue, por ter demorado um pouco para chegar ao miocárdio, ele, sim, na linguagem mais esdrúxula, ele que chegou podre, ou ele chegou saudável e ao encontrar um ambiente que estava injuriado, ele, tipo, entre aspas, estragou. Qual foi? Foi o sangue que chegou ruim? Ou ele chegou saudável e encontrou um ambiente ruim e aí cagou tudo? Isso. É essa segunda definição e agora a gente vai trazer ela para os termos clínicos, tá? Demorou e aí ele recebeu reperfusão, o sangue reperfundido, o tecido sanguíneo que chegou rico em nutrientes e rico em oxigênio. Só que encontrou uma matriz tecidual necrótica. Numa matriz tecidual necrótica, eu tenho um monte de moléculas que vão reagir com oxigênio. Reagir de que forma? Gerando radical livre. E radical livre é molécula que lesiona a membrana celular. Tá? Então, como ele chega rico em oxigênio, quanto maior for o tecido necrosado que ele encontra, maior vai ser essa injúria por reperfusão. Então, essa injúria foi causada pelo encontro do oxigênio vindo do sangue com as células necróticas e os radicais livres do ambiente, do miocárdio? O radical livre vai ser produzido pelo encontro do sangue rico em oxigênio com a matriz tecidual, com o tecido ali que necrosou. Beleza. Por quê? Lembra que quando a célula necrosou, o que a gente entende como necrose? A célula simplesmente arrebentou e caiu o conteúdo enzimático, o conteúdo proteico dela para o ambiente. Aí chega o oxigênio. O oxigênio é extremamente reativo. Oxigênio, qualquer enzima que ele acaba encontrando, vamos colocar no termo geral, ele vai produzir radical livre. Tá? Ele vai reagir ali. Ele vai reagir com outras moléculas que estavam, outros nutrientes que estavam ali e outras moléculas de lesão. Beleza? Uhum. E aí, quando que para essa injúria de reperfusão? Quando o fluxo sanguíneo restaurou aquele equilíbrio de conseguir levar os metabólitos pela corrente sanguínea. Ok? E como eu adoro de citar, foi por isso que o House ficou com tanta lesão e ficou com aquela lesão neurológica na perna. Né? Ele teve um infarto do miocárdio, teve muito tecido necrosado, e quando o sangue reperfundiu, foi mais lesão. Pronto. Parei. Fala, Valdenira. Não se preocupe, Valdenira. A nossa função, meu objetivo de vida é causar pânico e transtornos psicológicos em vocês. Então, o seu medo é o meu motivo de vida. Então, professor, eu não estava nem querendo fazer a pergunta, porque pode ser meio bobo.
Mas tá, o fluxo sanguíneo foi restaurado, mas por que meio? O que que ocorreu que esse fluxo restaurou? No caso aqui, né, igual você gosta mais de trazer para a própria imagem, o paciente aqui com quase 2 horas, isso daqui foi cirúrgico. Sabe, esse daqui foi cirúrgico. Nesse caso aqui é clássico de ser cirúrgico. Fez aquela incisão na artéria femoral, ali na perna, levou a sonda até lá a coronária, foi até o vaso sanguíneo, a artéria coronária que estava entupida, e abriu o stent, aquela molinha, e abriu a passagem de novo, tá? Mas esse é o procedimento cirúrgico clássico, tá? Se fosse um tempo menor, podia ser por fármaco. Igual o próprio exemplo que você deu. O motivo do médico ter tomado a aspirina era para, às vezes, assim, nossa, se for um coágulo pequeno, às vezes eu consigo já dissolver ele, impedir que ele coagule mais e solte. Ou, se é um coágulo maior, eu estou impedindo que ele cresça ainda mais. Tá? Tem fármacos também que pode ser utilizado. E por último, tem o que vocês podem achar até o vídeo no YouTube, que é literalmente ir com a pinça até onde está entupido, e aí com a microgarra agarrar esse trombo e sair puxando ele de volta. Isso. Esse exemplo aqui realmente é de uma maneira mecânica, tá? E aí, gente, ó, o que está aqui de taxa de salvamento é o que seria, se eu não tivesse intervido aqui, ia só morrer. A diferença entre o que eu ia perder entre o que foi salvo é a minha taxa de salvamento. Claro que um paciente que teve ali 45% de perda, ele não vai ter um coração funcionando normalmente. Ele vai ter alguma disfunção ventricular. O que é isso? Arritmia, hipotensão, ele vai ter algum problema. E isso vai ser pro resto da vida, a não ser que ele receba um transplante cardíaco, tá? E, gente, para finalizar pelo menos essa parte, antes da gente voltar, porque 8h30 a gente tem o nosso convidado. Então, assim, eu vou encerrar nesse daqui, aí a gente eu vou explicar e aí eu encerro. A gente faz o nosso convidado e depois volta para... Eu mando de novo o link e a gente volta para terminar os conteúdos, beleza? Então, olha só. Quando eu estou tendo essa perda cardíaca, e aqui eu estou falando de injúria por reperfusão, salvamento, restauração, eu tenho como medir isso, tá? Eu tenho como acompanhar isso no paciente. O exemplo aqui tá infarto agudo do miocárdio, tá? Então, assim, primeiro, teve perda tecidual, e aí, Laura, mais um motivo para eu explicar, né, enfatizar contigo que o predomínio, para não dizer que tudo é de necrose. Porque as moléculas que a gente utiliza para acompanhar o infarto do miocárdio, que é a troponina, a creatina quinase, MB, a mioglobina, essas proteínas e essas enzimas, né, a CKMB, a creatina quinase é uma enzima, elas existem dentro do miocárdio. Gente, troponina e mioglobina não é para ter na corrente sanguínea, ou se tem, é uma quantidade mínima, tá? Muito pequena. E a enzima creatina quinase também é bem pouco. Onde elas ficam mesmo? Dentro dos músculos. E aqui essa CKMB é mais direcionada para o músculo cardíaco, a mioglobina e a troponina 1 também. E aí o que acontece? À medida que eu estou tendo infarto, eu estou tendo necrose. Se eu estou tendo necrose, eu estou tendo a destruição dessa célula. E aí o que eu estou perdendo? Eu estou necrosando, eu estou degradando miosina, eu estou degradando actina, eu estou liberando o conteúdo enzimático. Então, o conteúdo que existia só dentro da célula cai na corrente sanguínea.
E aí, por que eu falei lá que o Osmir lá foi acompanhado, mas qualquer um vai ser acompanhado, vai fazer exame de sangue a cada 2 horas ou a cada 3 horas? Por causa da lesão, que à medida que vai tendo lesão, vai liberando essas enzimas. Então, olha só, olha o nosso caso aqui. Vermelho é a mioglobina, em amarelo é o CKMB e o roxo é a troponina. Então, o que a gente tem? Em vermelho, a mioglobina, ela caiu na corrente sanguínea e foi quebrada. Em qual período? Aqui, mais ou menos, umas 10 horas, ela já caiu para os níveis quase basais. A CKMB, ela foi subindo, subindo, se manteve, teve o pico lá em 24 horas e foi descendo. A troponina subiu, 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 e aí quase com 40 horas. Tá. O que quer dizer isso? Que existe, quando a pessoa infarta, quando teve a destruição e essas moléculas caíram na corrente sanguínea, a gente espera um comportamento no sangue. A gente espera que a mioglobina suba e depois desça, num período de até ali 12 horas. A CKMB, num período, alcance o pico ali nas 16, 18 horas, depois comece a cair. E a troponina fique mais tempo, 24 horas no corrente sanguínea, e depois vai descendo. Mas o que é? Gente, se eu estou medindo lá no paciente 2 horas, mioglobina, tudo está subindo. Aí dá lá 4, 5 horas, continua tudo subindo, significa que o paciente ainda está tendo um infarto. E se eu estou demorando para ver queda nessas proteínas, significa que perdeu muito do tecido cardíaco. Então, como que os médicos acompanham? Como que os médicos fazem esses cálculos do quanto que o paciente perdeu de músculo cardíaco e quanto ele manteve salvo? Ele calcula isso pelo acompanhamento dessas enzimas. Então, meus queridos biomédicos, ou qualquer um que tenha algum parente ou alguém que infarte, ou Osmir no dia a dia de infarto dele, ele tem que ficar vigiando os exames de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, depende do que o médico deseja, para poder marcar. Olha, está subindo, 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 descendo. Porque a curva de troponina, CKMB e de mioglobina vai dizer a extensão do infarto do paciente. Beleza? E sim, dona Ana Paula Nocete, tem fármacos que causam isso, né? Que foi o trabalho lá de vocês, que existe uma série de fármacos que podem causar lesão do miocárdio, podem causar um infarto sem ser por causa da falta de sangue, tá? Cocaína é um deles, tá bom? Pessoas, entendido em relação ao fato de que essas proteínas, todos vocês têm que saber de cor, porque elas que dizem o quanto que o paciente está infartado, e acompanhar, medir elas é a forma que se tem para medir o tanto de lesão cardíaca. Vanessa, pelo tempo que a troponina leva para subir, tá? É normal esse perfil aí. Eu não sei lá quem está te acompanhando, mas é muito comum ter exatamente o que você descreveu. A gente vê primeiro o CKMB, primeiro mioglobina subindo, né, dando positivo, troponina dando negativo, e depois ela dando positivo e depois dando negativo de novo, tá? É comum isso. Quando a gente faz e troponina já aparece positivo, normalmente você já vai ter valores mais altos de CKMB e de mioglobina. Então, assim, na hora que você estiver acompanhando os exames do paciente, no dia que você fizer um teste rápido e ver troponina já dando positivo, você vai perceber que a CKMB e a mioglobina dele vai estar bem mais alta do que os outros pacientes que você viu, CKMB positiva, mioglobina positiva e troponina
negativo, tá? É um perfil mesmo que a gente já espera. Quando ela aparece de cara, significa que o infarto já foi maior. Ok? Gente, corram rapidinho, tomam a água, tá? Façam suas necessidades e já vamos lá para a live com o professor Gustavo, tá? Para falar para a gente como que os biomédicos atuam em gestão, tá? Ele é chefe, ele já, praticamente desde que ele começou como biomédico, ele já trabalha como chefe, beleza? Como que você entra na live? Eu já mandei o link lá, então é só fechar essa live e clicar lá na outra, tá? Do mesmo jeito. Eu já mandei lá no grupo, beleza? Tem mais gente? Depois eu chamo de novo no grupo, tá?